Já estamos então em direto. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Para o nosso quarto ciclo de conferências organizado pela Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Boa noite também a todos os que nos estão a acompanhar aqui em direto. Quero agradecer à professora doutora Ana Telma Pereira e à professora doutora Maria do Rosário Esteves por terem aceito logo desde o início o nosso convite. Vou começar por fazer uma breve introdução e uma apresentação das nossas convidadas. A professora doutora Ana Telma Pereira é psicóloga, trabalha como investigadora auxiliar na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e é docente e regente de 3 unidades curriculares do mestrado integrado em Medicina Dentária desta instituição no primeiro, terceiro e quarto anos e também docente no Instituto de Psicologia Médica na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. É autora de inúmeros artigos e apresentações a nível nacional e internacional. Dos vários projetos que tem desenvolvido e coordenado, destacamos o Com Burnout, com paixão para a diminuição do burnout dos estudantes de Medicina e Medicina Dentária, financiado pelo programa Academias do Conhecimento da Fundação Carlos de Gulbenkian, do qual a ANEMT é parceira. Boa noite, professora. A professora doutora Maria do Rosário Mexia Esteves fez a sua licenciatura em Medicina Dentária na Escola Superior de Medicina Dentária de Lisboa, agora atual Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Fez o seu mestrado internacional em Estética e Adesão Dentária pela Faculdade de Odontologia da Universidade de Santiago de Compostela, em Espanha. Mestrado em Psicologia das Emoções no Instituto Universitário de Lisboa, aluna do primeiro mestrado de Psicologia das Emoções, ministrado em Portugal. Doutoramento em Medicina Dentária também na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Estudante da Faculdade de Medicina Sorbonne Universidade para o Diploma Universitário de Meditação e da área da Gestão de Stress. É professora auxiliar convidada de Dentisteria e regente da Unidade Curricular Clínica Integrada de Diagnóstico e Plano de Tratamento no mestrado integrado em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Neste momento tem uma investigação em curso que diz respeito à avaliação de um programa de meditação, Mindfulness, no alívio da ansiedade, da depressão, do stress e do burnout em medicina dentária no contexto da pandemia Covid-19. Na área da meditação, mindfulness e yoga, é praticante de yoga e meditação e realizou várias formações e retiros de meditação e yoga e na área de meditação e mindfulness. Boa noite, professora. Vamos então dar início ao nosso debate, que terá como tema saúde mental nos estudantes de medicina dentária, começando por fazer uma breve abordagem relativamente ao burnout. Quem tiver perguntas, vou pedir que escrevam nos comentários, que depois, nos últimos 30 minutos, serão respondidas. E, portanto, a saúde mental e física são dos vertentes fundamentais e indissociáveis na saúde, sendo a base do bem-estar geral. Nos últimos anos tem-se vindo a documentar um aumento significativo da gravidade e do número de problemas mentais, nomeadamente em estudantes de medicina e medicina dentária, que tendem a desenvolver sintomas de stress, ansiedade e depressão face à exigência, competitividade e excesso de carga de estudo inerentes ao curso. O burnout, mais conhecido como síndrome de esgotamento profissional, é caracterizado por um estado de exaustão mental, despersonalização e sentimento diminuído de realização pessoal, que é conhecido e relatado por parte dos estudantes. Assim, começo por lançar as seguintes questões às nossas professoras. Tendo sido já considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde em 2019, como caracterizam esta realidade e quais os maiores obstáculos que os estudantes enfrentam face ao estigma associado à vergonha e à consciencialização da doença. Podemos começar pela professora doutora Ana Telma Pereira. Então eu também começo por cumprimentar todos, dar a boa noite aqui às colegas, chamam assim a todas, colegas desta sessão de hoje, com quem tenho muito gosto em partilhar este serão de sábado, bem como a todos os que estão a ouvir, provavelmente alguns são meus alunos e já me conhecem daí, outros não.
Tenho pena de ter que ser desta forma, mas ainda assim, e talvez por isso, louvo muito a iniciativa. Agradecer também o convite, claro. A introdução que a Joana fez ao burnout está correta. O burnout pode ser entendido ao longo do contínuo do stress, mas é mais do que stress e tem particularidades mais específicas, no sentido em que envolve um estado geral, pervasivo, no sentido em que nos invade e se espalha pelos nossos diversos sistemas, mas também por várias esferas depois da nossa vida, com exaustão. Exaustão é a palavra-chave aqui, e essa exaustão é essencialmente emocional, mas também física e mental, cognitiva, obviamente que todas estas esferas estão ligadas. E depois, outro aspecto da especificidade é que é um stress que resulta, que tem origem essencialmente em aspectos ocupacionais do trabalho e ou dos estudos, no caso dos estudantes, naturalmente, os estudos em resposta, em reação a uma experiência de stress que é prolongada, que é intensa, que é difícil de lidar e que é percebida como sendo incontrolável. O burnout tem sido caracterizado com 3 componentes, que são a tal exaustão emocional, que envolve a sensação de que já não se aguenta mais, ou seja, já não consigo mais lidar com isto, não posso mais, atiro a toalha ao chão, não aguento mais, com toda uma percepção de falta de energia, de depleção de recursos pessoais. A despersonalização, que a Joana também referiu, tem a ver com o desligamento, nomeadamente emocional, do que se está a sentir e também do que os outros estão a sentir, como forma eventualmente desadaptativa de lidar com as emoções negativas, com a percepção de fracasso, de incompetência, de não estar a conseguir, com a ansiedade constante, a fadiga constante, mas que acaba por gerar diminuição da empatia, da satisfação, da capacidade de responder aos desafios, neste caso, académicos. E com isso depois chega-se a um componente de desrealização, não é aquela desrealização no sentido de ficar despersonalizado, com uma névoa, mas sim de ter uma ausência de significado, de valor, de mestria pelo que está a fazer, passa a ser agressivo, desprazeroso, com uma fonte constante de autoavaliação negativa, de autocriticismo, de frustração, de baixa autoestima e que pode culminar no abandono do curso e até da carreira. As pessoas ficam com a noção de que não tenho capacidade, não tenho mais nada a dar a isto e não consigo receber nada de bom daqui. Agora, em termos de colega, tudo o que tiver a dizer em relação a isto, obviamente será bem-vindo. Isto pode ser um debate. Agora, em relação aos próprios estudantes de medicina e de medicina dentária, aquilo que se sabe é que esta síndrome afeta 35% a 40% dos estudantes de medicina e medicina dentária. Não há diferenças significativas em muitos estudos nos níveis de burnout dos estudantes de medicina e medicina dentária. Posso já adiantar que com dados que nós já temos, preliminares, da nossa primeira onda de recolha de dados, não encontramos também diferenças significativas, nem aos níveis do burnout, nem de outros indicadores de preparação psicológica, como ansiedade, depressão e stress, não encontramos entre os 2 cursos, mas encontramos que nestes 2 cursos estes níveis são superiores aos de estudantes de outras áreas da saúde. E estes níveis a nível internacional e também nacional, de modo geral, são superiores aos da população geral e aos de estudantes de outras áreas. E posso também entrar pela questão do estigma, não sei se a colega quer referir alguma coisa a esse nível, não quero estar só eu a falar. Ora bem, a Joana perguntou também sobre o estigma, não foi? Eu penso que sim, o estigma que enfrentam, não é? Professora, peço desculpa, mas é que deixei de ouvir durante uns momentos. Sim, nós às vezes também a deixamos um bocadinho de ouvir. Eu estava a dizer que a Joana também
falou sobre o estigma que os alunos enfrentam. Exatamente, sim, o estigma associado ao vergonha. Exato. Ora bem, existe um estigma muito grande, como todos sabemos, em relação a tudo o que sejam problemas de saúde mental, muito maior do que qualquer problema de saúde. Começou-se a falar muito do estigma nos anos 80 com a SIDA, porque estava associada a grupos específicos que eram mal vistos e ostracizados. E depois o estigma na saúde, relacionado com a saúde, tem sido essencialmente focado na saúde mental. E há grupos de pessoas que têm um estigma maior em relação à saúde mental, à doença mental. E, paradoxalmente, são precisamente profissionais de saúde e estudantes de áreas da saúde. Isto leva-nos a pensar que estamos a fazer alguma coisa muito mal nas nossas escolas médicas, não é? O estigma é o que leva a que o problema se vá agravando, cronificando, porque leva à diminuição da procura de ajuda. A pessoa começa desde logo por ter dificuldade em assumir para si que precisa de ajuda e que não está a conseguir funcionar. Isso leva também à tentativa de diminuir as emoções negativas, as dificuldades. Nós queremos sempre libertar-nos, é uma tendência natural. Nós queremos libertar de emoções negativas que nos causam sofrimento e desconforto, como a ansiedade e o medo, não é? E o estigma, desde logo, começa no próprio, em assumir que precisa de ajuda e leva depois a atrasar a procura de ajuda. Sabe-se que os estudantes que procuram, os estudantes de medicina dentária, que acabam por procurar ajuda, são poucos e fazem-no após 3 anos de acumulação de muito sofrimento e já com consequências ligadas, por exemplo, à perda de rendimento, de privação, ou devido aos comportamentos disfuncionais que utilizam para lidar com o stress, como seja consumo de substâncias como álcool e elevada automedicação, às vezes até também devido à ideação suicida ou a pensamentos persistentes, constantes de abandonar o curso como forma de evitamento dessas emoções negativas e, por exemplo, com pedir ajuda para lidar com a experiência de ter que dizer aos pais, por exemplo, que não se quer mais estar naquele curso, que não se consegue. Porque isto é visto como uma fraqueza. E eu acho que há aqui 2 grandes estigmas. Fala-se muito de que os médicos têm um estigma que não mostram fraqueza. São os heróis, agora ainda são mais, reconhecidamente, mas é sempre um pouco, são aqueles que cuidam e que não faz sentido serem cuidados ao procurarem ajuda. Mas eu acho que há um outro estigma muito importante quando se toca ao burnout e principalmente ao burnout de estudantes de medicina e de medicina dentária, e dos profissionais de saúde também. Devido a características que tendem a ser comuns, isto não é uma generalização, mas sabes que são comuns, características individuais nestas pessoas, os seus traços de personalidade, como o perfeccionismo, a auto-ocultação de alguma fraqueza, etc. Também todo um percurso de vida muito focado sempre no desempenho, no esforço, no sucesso em avaliações altamente competitivas. Então há o estigma, eu costumo dizer que são os estigmas da fraqueza, ou seja, procurar ajuda e o burnout é uma fraqueza, mas eu acho que também há o estigma da força, que é aquela noção errada que muita gente tem e que até promove de que o burnout, ou estar exausto e em burnout é como uma coisa que seja, é uma superioridade, é uma promoção, uma autopromoção, é um sinal de caráter, de força, de produtividade e que isso dá valor à pessoa. Eu acho que há toda uma filosofia assim e que afeta principalmente os jovens, os millennials, até porque sabe-se também que traços muito ligados ao burnout, traços de personalidade muito ligados ao burnout, como seja o perfeccionismo, que nós estudamos muito no Instituto de Psicologia Médica há muitos anos, estão a aumentar muito e principalmente nos jovens e dentro dos jovens mais nas mulheres. Muito obrigada, professora. Vamos passar agora a palavra à professora Maria do Rosário Mexia Esteves. Cumprimento a doutora Ana
Telma, que já trocámos alguns mails, mas ainda não nos conhecíamos. Uhum. E pego justamente no que a professora estava a dizer, que é Portugal tem justamente um intervalo de tempo muito grande entre o início dos sintomas e o início do tratamento. De acordo com a Direção-Geral de Saúde, só 37,4% das pessoas iniciam o tratamento no primeiro ano. Ou seja, começam a ter os sintomas, têm os seus problemas, mas realmente prolonga-se muito aquele tempo. E isso é uma coisa que acontece no nosso país. Portugal tem uma das maiores taxas de ansiedade e de depressão da Europa. É o primeiro, infelizmente, em nível de ansiedade e o segundo na depressão. E portanto, isto é que nós estamos aqui a falar nas nossas casas, não é? Na nossa família, dos alunos da medicina dentária, é na verdade uma questão que se passa no mundo. Estão a aumentar o número de doenças mentais e problemas, perturbações mentais em todo o mundo, e em Portugal nós temos estes níveis. Então, eu estive a ver, de acordo com a Direção-Geral de Saúde também, em 2015 havia cerca de 300 milhões de pessoas com depressão, ou seja, é 4,4% da população mundial. E isto torna-se quase normal, porque é vergonha, e são doenças que, não sendo contagiosas como as doenças infecciosas, trazem na verdade um custo muito grande à própria pessoa, à família, e aos colegas de trabalho, quer dizer, a toda a sociedade. Portanto, na verdade, nós temos que ver esta situação dentro da medicina dentária e nas nossas famílias e no nosso país e, na verdade, no mundo, não é? Portanto, isto é um alargar de horizontes que acho que precisamos de estar atentos, não é? De começar a um problema global. Exatamente. Num estudo do professor Maroco, em Portugal, eles fizeram entre 2011 e 2013, sim, num grupo lato de profissionais de saúde, 1.700, o N foi superior a 1.700, 21% tinham burnout moderado e 47,8% tinham burnout elevado. Isto é assustador quando... Isso foi há 10 anos, antes de muita coisa ter gravado sob o ponto de vista da dificuldade logística, burocrática e antes da Covid. É verdade, porque já vamos falar, porque a Joana tem tempo para a Covid, mas se nós estamos a falar, isto foi há 10 anos, não é? 2011, 2013, são 10 anos. Ora, as coisas agravaram-se e todos nós, quer dizer, agora começamos a falar, não é? Agora começamos a falar. Eu, quando comecei os meus estudos nesta área, era estranhíssimo agora um dentista estar a falar de ansiedade e de stress, porque como a professora disse, é pressuposto que nós estejamos sempre bem, não é? Pode-nos morrer o pai ou o que acontecer na véspera, mas estamos no exercício clínico, todo o resto, não é? Pressupostamente acaba. E eu acho que é aí que nós também temos que educar os colegas mais jovens, porque na verdade não é assim que se passa, não é? Não é assim, não há necessidade deste colete de forças em que nós vivemos. E também penso que será importante desmitificar, ajudar a questionar mesmo criticamente a ideia de fazer um paralelismo entre estar exausto, estar em burnout e isso ser um sinal de profissionalismo. Não é nada, por várias razões. Muito menos nos profissionais de saúde. Não, e eu também contra mim falo, porque também sou vítima de todo este contexto frenético em que estamos a viver, e pessoalmente estou numa fase da minha vida em que de alguma ascensão na carreira,
que também nos é um pouco imposta e que simultaneamente com filhos pequenos, enfim, acho que há também um burnout que advém em muitas esferas, nos estudantes, nos profissionais de saúde, já falámos que é um fenómeno global, mas um fenómeno, um grupo que eu também acho que merece muito ser melhor investigado e ajudado e diminuir aqui estigmas, ideias erradas, é precisamente este também que eu me incluo, enfim, da mulher, que está muito mais sujeita a algumas fontes de stress. Mas, enfim, retomando aqui o nosso foco, o que eu estava a dizer era que eu acho que é muito importante nós, junto dos nossos alunos, dos futuros médicos, dissociar esta ideia de que estar exausto, estar em burnout, ir ao limite do cansaço, do multitasking, da tentativa de ser excelente e de ter bons desempenhos em tudo, que é sinal de profissionalismo. E não é por várias razões, até porque sabe-se bem que o burnout está associado a mais erros e mais negligência, porque obviamente que se a pessoa está sem recursos emocionais, sem concentração, cansada, distraída, não vai conseguir funcionar tão bem e uma pessoa só consegue cuidar dos outros se também tiver algum cuidado. Não é? Claro, e do ponto de vista do exercício clínico é um contrassenso, porque o profissional em burnout corre um risco muito maior de erro clínico. Pois. E mesmo há estudos que correlacionam a satisfação do paciente com o médico, não é? E os níveis de burnout. Então, é todo um contrassenso, mas é como a professora diz, que a nossa sociedade, nós vivemos numa sociedade que também exige muito, e esta relação, como falou, de que as mulheres têm níveis mais elevados de ansiedade, de stress, mas na verdade, agora os cursos de medicina e os nossos cursos de medicina dentária têm muito mais mulheres do que homens. Pois é. E a sociedade exige muito mais pressão, não é? Há mais parâmetros que nós temos que cumprir. E do modo geral, a sociedade também somos muito mais provar. E de provar, pois o provar foi muito na minha época. Foi muito sim, acredito que tem sido muito mais, sim. Nós éramos, sabe, a proporção que há agora entre rapazes e raparigas no curso, no meu curso é totalmente inversa, não? Éramos duas raparigas, eu e outra colega, ok? Então, mas é isso que diz, nós tínhamos que provar quase que tínhamos, não é? Que fazer, que conseguimos também fazer. Mas os homens e os rapazes também hoje lhes é feitas exigências que não eram feitas naquela altura, não é? A participação em casa, nós hoje todos temos que ser pais fantásticos, profissionais fantásticos, estar bonitos e arranjados e os cabelos e não sei o quê, e tem que estar tudo fantástico. Como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível. Mas ou desejável. Desejável, mas na verdade é-nos feita essa exigência. Na minha opinião, não é dada a preparação para isso. Se calhar aconteceu isso com a professora. Muitas vezes estamos a estudar estas áreas e pensamos, mas porquê que ninguém nos falou nisto há uns anos atrás? Porquê que não nos ensinaram isto há uns anos atrás? Que tinha sido mais importante do que muitas matérias que tivemos. Então, acho que eu fiquei muitíssimo feliz desta iniciativa da associação, porque realmente isto é vencer o estigma. Isto é, então sabemos, é assim, mas em vez de estarmos aqui a lamorear que, meu Deus, estamos todos a arrebentar para as costuras, então o que é que podemos fazer? Não é? Esta é uma das maneiras de pensar. No fundo, nós que conhecemos estes estados, e eu conheço bem o que é o burnout, somos cúmplices deste sistema e deste estilo de vida que não só não previne o burnout, como eu acho mesmo que o promove. É verdade. E acho que isso é toda uma cultura que temos que, de várias formas, difíceis, mas que penso que terão de ser multidisciplinares e chamar muitos alunos a dar os seus contributos para isso, temos que
intervir pedagogicamente também nos cursos. E acho que nos cursos de medicina, como medicina dentária também, há aqui uma parte da formação do médico que é muitas vezes esquecida, atropelada pelo volume de matérias e pela exigência. Na verdade, um médico, antes de ser e depois de reformado, o que quer que faça, é um ser humano com as suas exigências da vida, não é? E isso é uma formação que eu acho que é urgente nós introduzirmos no seio das faculdades, especialmente das faculdades que estão ligadas às profissões de saúde. E cuidar do outro também. Há muito desgaste, quer dizer, porquê que se fala tanto de burnout agora? Porque também é exigido muito às pessoas, não é? E nós não aprendemos a autodiluir, nós não aprendemos a lidar com isto, é-nos ensinar todos que tanta coisa que realmente é importante, mas isto é fundamental, porque é o ser humano que estamos a falar, estamos a tratar de seres humanos. Então, e também porque a expectativa, e os estudos mostram isso, não é só preciso ir aos estudos científicos e à literatura, ela fundamenta-nos, mas basta um pouco nós apreciarmos a nossa trajetória e de outros profissionais de saúde, estejam na academia ou não, que é, a tendência não é para diminuir da formação para a prática clínica, e não sendo para diminuir, acho que é uma responsabilidade pedagógica da educação médica ajudar os jovens a desenvolver ferramentas, desde logo para identificar sinais, para se ajudarem uns aos outros e terem estratégias que depois ao longo da sua carreira, no internato e no início da carreira e noutras fases da carreira em que, se por um lado já estão mais confiantes e experientes, provavelmente com uma vida até mais estabilizada em termos financeiros e relacional, são fases também que a vida depois acresce outras exigências ao mesmo tempo vale muito menos toda a formação científica e técnica, todo o treino que foi dado nos cursos, se depois por dificuldades em gerir isso, e é natural que haja e que todos as tenhamos, depois elas não possam ser aplicadas. É absolutamente useless, porque se tem o saber, tem o know-how técnico, mas depois não tem a formação emocional, a formação humana. Eu li recentemente, até vou dizer o contexto em que foi, uma frase, e apesar de, enfim, ter assim alguns chavões que até também digo nas aulas, relacionados com o lado humano e da comunicação e da relação na medicina, que é obviamente eminentemente, o ato médico eminentemente um ato de relação e de comunicação, não é? Mas este por acaso nunca tinha ouvido, e eu li esta frase que vou dizer agora, e acho que tem muito a ver com o que estamos a dizer aqui, num trabalho, numa entrevista à professora Isabel do Carmo, uma endocrinologista muito conhecida, de Lisboa, do Santa Maria, que teve a Covid e esteve internada, e ela diz que aquilo que mais a surpreendeu foi os cuidados compassivos, empáticos dos médicos e dos enfermeiros, principalmente dos mais jovens, e que isso salvou ali muitas almas, mesmo aquelas que não se salvaram, dizia ela, e então ela citou Miguel Bombarda com uma frase que me fez absolutamente todo o sentido, que foi: quem só sabe medicina, não sabe medicina nenhuma. É interessante, eu estou a fazer este ano na Sorbonne um curso de meditação, gestão de stress, e uma coisa que eles dizem, relation de soins, que eu no meu parco francês pensei que seria para ajudar os cuidadores, porque como sabe os cuidadores de pacientes com doenças crónicas têm graves problemas, porque, coitados, não têm tempo para eles, nem para eles, claro. E eu pensei que era isso. E no primeiro dia, na primeira aula, a explicação que nos deram é que aquilo era para nós, o curso é só para profissionais de saúde, o curso era para nós, profissionais de saúde, lidarmos connosco de modo a podermos dar apoio aos doentes. E a expressão que eles usaram foi: tentamos com isto humanizar a medicina. E eu achei que isto era uma coisa espantosa, porque a medicina, eu costumo dizer aos
jovens colegas de quem sou, a quem dou aulas, que o médico não é um conhecedor de livros. O médico pode saber os livros todos, mas não é isso que faz dele um médico. O exercício clínico é diferente do conhecimento da teoria. E há já algumas universidades e algumas faculdades de medicina que estão realmente a puxar por esta parte. E eu, I have a dream, I still have a dream, this dream, que era justamente conseguir que, pelo menos na faculdade onde estou há tanto tempo, nós conseguíssemos pôr, pelo menos na medicina dentária, enfatizar aqui, puxar aqui a alma, a parte humana de todos estes colegas que vão começar a exercer em condições muito difíceis. Muito. Eles estão sobrecarregados de matéria, de aulas, cada um dos professores quer, evidentemente, que eles façam muita coisa nas suas unidades curriculares e eles chegam a um ambiente de trabalho cá fora que é duro e difícil e eu temo que, meia culpa também, não estão preparados o suficiente para isto. Acho que por isso também, como eu disse há bocado, fiquei muito feliz com esta organização deste grupo de estudantes. Mostra que eles também têm, eles próprios têm a consciência dessa falta. Eles já têm a consciência. Muito, que sim que têm. É a luz que se acende ao fundo de um túnel, porque uma longa caminhada começa com um passo, não é? Sim, também tenho esse sonho. Eu acho que não posso dedicar dele, eu acho que faz parte da minha missão de psicóloga numa escola médica. Já são pessoas então. Pois é, é verdade. É isso, sim. Penso que podemos passar então para o segundo tema. Com o confinamento imposto pela Covid-19 e a adoção de um regime de ensino online, os estudantes universitários enfrentaram novos desafios em relação à saúde mental. Não obstante, às preocupações prévias juntou-se ainda uma incerteza relativamente ao futuro, a privação do contacto físico, assim como o elevado número de horas passadas em frente ao computador, podendo levar a um agravamento destas situações. Tendo isto presente, lança as seguintes questões. Que consequências prevê para a saúde mental dos estudantes com o confinamento? Estão as faculdades devidamente preparadas para dar o acompanhamento necessário aos estudantes e se deve o curso de medicina dentária sofrer uma reformulação do seu plano de estudos de forma a reduzir estas situações? Vamos começar pela professora Maria do Rosário agora. Olha, eu realmente há já muitos artigos publicados sobre o efeito do Covid em termos de ansiedade, de depressão, de stress. Há muita coisa já, alguma coisa já publicada na área da medicina dentária e eu digo-vos aqui no Journal of Dental Education, um artigo que saiu agora no fim do ano passado, com um grupo de estudo de 697 alunos de medicina dentária. Eles, em termos de depressão, tinham 60% da população, ansiedade 37% e stress 34%. Isto são valores astronómicos. Porquê? Porque já era uma população com níveis elevados de ansiedade, de stress, especialmente, e de depressão também, mas menos. Com o aumento que houve destas perturbações, não é? Que esta pandemia trouxe ao mundo, às pessoas e aos alunos. Portanto, um aluno de medicina dentária soma as perturbações inerentes ao seu curso, mais as da sociedade em que vive, não é? E mais os medos que criaram. Um dos nossos riscos profissionais é justamente a infecção. Ora, agora tudo aqui se canaliza numa boca aberta. Todas as outras profissões podem pôr máscaras. Nós estamos com o paciente sem máscara, com a boca aberta e a produzir aerossóis, não é? Por isso que é uma das profissões de mais alto risco. Então, isto traz um medo muito acrescido aos estudantes de medicina, de medicina dentária, porque já vão trabalhar, já têm as suas angústias, não é?
e acresce estes riscos, então aumenta muitíssimo estes níveis. Acho que é realmente a altura de se começar a preparar isto, porque a vida são desafios. A vida são desafios. Agora temos a pandemia, há 1 ano e meio ninguém imaginava isto, mas também tínhamos os nossos desafios. E havemos alguns deles já nem nos lembramos agora, porque já nem fazem sentido, não é? Já nem fazem sentido. Mas todos os dias vamos ter, esperemos nós, porque é sinal que estamos vivos. Portanto, aqui, para mim, na minha opinião, é assim: sim, a pandemia agravou muitíssimo para estes números astronómicos, como eu acabei de dizer, mas não aumentou só a nós, não só aos estudantes, não só aos médicos dentistas, aumentou no mundo. Vivemos com isto, fazemos o quê? Vamos ficar aqui a chorar? Vamos ser uns desgraçadinhos? Ou vamos ver como é que podemos resolver isto? E eu li num dos artigos no Journal of Dental Education uma frase que eu adorei, pus aqui num papelinho para dizer ipsis verbis, que é: os desafios da pandemia do Covid-19 também nos trazem oportunidades para desenvolvimentos na área da educação dentária. Portanto, isto é o repto que eu digo, que eu deixo aqui. É verdade, é tudo assim. E agora, fazemos o quê? Choramos ou vivemos? Ou desenvolvemos? Não acho que seja preciso, respondendo mais diretamente à questão da Joana, não acho que seja preciso haver grandes mudanças. As mudanças vão haver na personalidade das pessoas depois de serem introduzidas a algumas unidades curriculares. Por exemplo, sobre regulação emocional. Totalmente de acordo. Sobre competências emocionais. Totalmente de acordo. Não é? Portanto, não precisamos de fazer aqui uma revolução. Não. Precisamos de ver o que é preciso, introduzir isso, porque com essas competências os alunos aprendem para a vida profissional, para a vida familiar, para a vida deles, eles próprios como seres humanos. E, portanto, isso não rouba espaço a nada, não é preciso grandes mudanças, mas se calhar altera completamente a vida das pessoas. Sim. É o que eu acho principalmente. Eu tenho sempre uma maneira positiva de ver as coisas. Mas eu identifico-me totalmente com o que a professora Rosário estava a dizer. Ainda antes até de ler a frase, já estava a identificar-me totalmente com o aspecto que é: nós, se não tivesse havido a Covid, provavelmente vocês também faziam um ciclo de conferências, talvez não neste formato, e também estariam preocupados com o burnout que afeta os estudantes de medicina dentária, com a elevada depressão psicológica destes grupos, ou outros problemas que nós estaríamos aqui a falar. Agora temos a Covid, que é um problema premente e global e que afeta todos, alguns de forma particular e mais grave, os grupos vulneráveis, e eu, sinceramente e honestamente, e daquilo que tenho visto, sentido e agora também investigado, considero os estudantes universitários um dos grupos muito, muito vulneráveis para ser afetado psicologicamente pela Covid. E também já vou dizer porque é que acho, vocês também o sabem, porque o sentem, enfim, só sistematizar isso. Mas, efetivamente, já que houve a Covid e estamos a falar nisto, se calhar também é precisamente isso, é uma oportunidade de nós sermos empurrados, instigados a pensar naquilo que pode ser feito para ajudar as pessoas a lidar com o stress, porque o stress é uma inevitabilidade e não obstante agora haver todo um conjunto de correntes, de filosofias e de estilos de vida que promovem uma vida mais slow, o slow eating, o slow food, o slow tudo. Não noto muita diferença, tem que ser um esforço que nós temos que fazer individualmente. Está na moda o autocuidado, etc. Mas só veio à moda porque realmente é uma necessidade imensa das pessoas também se voltarem para cuidar de si, para aprenderem a lidar com o stress. E acho que a Covid também, um dos lados bons que pode ter, muitos maus, no meio de muitos maus, é esse. E para responder também à pergunta da Joana, e posso até já referir também alguns dados que nós temos
vindo a obter. Ora bem, sabemos, e a professora Rosário também disse, desde abril até já fim de março, tem sido publicada muita literatura, alguma talvez demais, no sentido em que também mereceria, se calhar, enfim, mais revisão, mas era premente começar a conhecer melhor os aspectos relacionados com a Covid, nomeadamente os do seu impacto psicológico, e sabe-se que, a par desta pandemia de saúde pública, está a desenvolver-se uma pandemia de saúde mental, com um potencial muito grande de ser muito mais duradoura. A primeira vez que isso foi verificado foi na sequência da SARS em 2003. Foi a primeira vez que, das imensas pandemias que têm sido graves e uma constante na história da humanidade, foram focados os aspectos psicológicos das mesmas. Sabe-se isso. E esse impacto psicológico tem essencialmente a ver com, por um lado, com o medo da Covid, de ser infectado. Vocês, como dentistas, estão muito sujeitos a isso, de infectar outros, as consequências que isso pode ter para a vida, económicas, etc. E também das contingências, das limitações impostas às pessoas para a mitigação do impacto da doença, que, como a Joana referiu, diminuem as possibilidades de nós acedermos àquilo que para a maior parte de nós, as nossas estratégias de coping e de atenuação do stress, o nosso buffer, a nossa compensação, que é estarmos com quem gostamos, convivermos, rirmos, sairmos um bocado à noite, dizermos uns disparates, estarmos conectados, irmos fazer o nosso exercício físico para a rua e todas as outras coisas. Esta crise de saúde pública que leva a uma crise de saúde mental é também mediada por esta crise de coping. Eu acho que esta afeta muitíssimo os estudantes, que são um grupo que se vê afetado, principalmente os das áreas da saúde, que têm uma grande exigência de treino clínico, ao qual já acresce todas as outras grandes exigências que sabemos, a que sabemos estarem sujeitos, que se veem privados, veem-se com medo e privados de aspectos muito importantes da sua formação académica, mas também da sua vida académica, os tais aspectos do convívio, da diversão, da risota, que acabam por ser atenuadores e ajudá-los a lidar e a estarem conectados e a sentir que o stress não é só um problema deles, mas também dos outros, e até eventualmente juntos poderem falar e encontrar formas que ajudam uns e outros a lidar com isso. E eu gostava aqui de partilhar convosco que estou a elaborar um estudo, mas já tenho os resultados, até os tentei fazer um pouco mais rápido para hoje já os ter. Na nossa investigação, naturalmente que recorremos ao longo dos anos muito aos nossos estudantes, e os nossos estudantes são essencialmente de medicina e medicina dentária. Tentamos, em alguns estudos, que as amostras não sejam só compostas por estudantes de medicina e de medicina dentária, mas acabamos por ter nas nossas amostras sempre muitos estudantes de medicina e de medicina dentária. E então, tendo esses dados, até no âmbito de outros projetos, nomeadamente dos níveis de depressão, ansiedade e stress, foquemos-nos nestes, aquilo que podemos chamar como perturbação psicológica, tivemos a ideia de comparar, de juntar de vários projetos os dados que tínhamos destes estados emocionais negativos no pré-pandemia e no pós-pandemia. O do pós-pandemia é de um estudo que não é só para estudantes, é um estudo que nós temos desenvolvido na população geral, que se chama PIRF-COVID, é um acrónimo porque pretende analisar empiricamente o papel de traço de personalidade, perfeccionismo, o impacto psicológico da Covid e também na adesão às recomendações da DGS, porque, enfim, o traço de perfeccionismo tem esta dupla face, é essencialmente negativo e pervasivo para a vida das pessoas, mas também tem alguns componentes que podem ser positivos, e um deles, no que se relaciona com a saúde, é a adesão a comportamentos de saúde. Mas então, alguns dados tirámos daí, e outros agora já do projeto com burnout, porque também avaliamos depressão, ansiedade e stress, e também medo da Covid e outros aspectos relacionados com a Covid, que obviamente, estando a recolher os dados em estudantes, num projeto sobre o burnout, numa fase em que isto está a acontecer, não faria sentido nenhum não avaliar isso. E aquilo que vos posso dizer é aquilo que vocês já estão a adivinhar. Nós conseguimos compor grupos de estudantes de medicina e de medicina dentária da ordem de perto dos 1000 no pré e agora no pós-pandemia. No pós-pandemia, no durante a pandemia,
temos cerca de 800 e os níveis de ansiedade, depressão e stress são significativamente mais elevados, tanto nos estudantes de medicina como nos estudantes de medicina dentária, analisados em conjunto e separadamente, nos rapazes e nas raparigas, mas a diferença é mais marcada nas raparigas, a diferença de depressão, ansiedade e stress. E fomos também ver uma coisa, que é os dados, os dados durante a pandemia destes dois projetos, do primeiro que referi, do Covid, nós recolhemos de setembro a dezembro, ou seja, na segunda vaga, apanhou a segunda vaga. E estes, com burnout, nós recolhemos a primeira parte na terceira vaga, porque começou mais ou menos em fins de janeiro e fevereiro. E então analisámos também como é que teria sido a evolução destes níveis. E não foi crescente, apenas se distingue entre as duas vagas, a segunda vaga e a terceira vaga, apenas, não se distingue a ansiedade nem o stress nos estudantes de medicina e de medicina dentária, mas distingue-se a depressão, níveis de depressão aumentaram. E acho que isto deve-nos fazer refletir. Ou seja, se calhar já não há tanto medo e também já não há tanta preocupação com alguns aspectos, já conhecemos melhor o vírus, algumas formas de o tentar evitar, se calhar também já dessensibilizarmos e habituarmos a viver com a ansiedade, no vosso caso, de estar diante de bocas abertas e do risco que isso tem. Houve provavelmente alguma adaptação a isso, mas a depressão diminuiu, o que provavelmente é sinal de perdas importantes na vida, perdas da vida como a conhecíamos e de fontes de prazer e de relaxamento. Achei que isso realmente era muito interessante. E nós temos, já agora dizer só mais isto, nós temos também no projeto com burnout, nós temos uma escala de fatores de stress percebidos pelos estudantes de medicina e de medicina dentária. É uma escala internacional muito conhecida, que tem fatores como a carga de exames, a carga letiva, por exemplo, para os estudantes de medicina dentária tem a pressão de ter os X números de procedimentos dentários que vocês têm que fazer, ao qual se soma uma quantidade grande de matérias, né? Vocês têm mais essa pressão acrescida de ter que fazer X procedimentos de medicina dentária. Eu sei que isso é um fator de stress importante para vocês. Além de todos esses mais gerais, nós acrescentámos a essa lista, como não poderia deixar de ser, o impacto da Covid na formação académica e o impacto da Covid, enfim, na vida académica, ou seja, oportunidades de convívio, de lazer, de conexão. E verificámos que esses dois fatores explicam apenas na terceira, vimos isso apenas agora na terceira vaga, que foi no âmbito deste projeto do Covid, do burnout, aliás, explicam os níveis de depressão, ansiedade e stress com uma percentagem elevadíssima, uma percentagem que não é comum encontrar-se em estudos de psicologia, que fatores isolados possam e que não sejam traços de personalidade, que sejam circunstâncias, que obviamente o modo como se reage a elas também é influenciado pela personalidade, mas que expliquem percentagens tão grandes da depressão, da ansiedade e do stress, e depois nessa via isso também aumenta os níveis do burnout, estas duas percepções, que atualmente, se nós compararmos os diversos stressores entre eles, e são mais de 20 naquela lista, estes são também aqueles que têm mais força, aos quais mais participantes responderam muito, digamos assim, nas posições do muito. Vamos então avançar para o terceiro tema. O mindfulness, também conhecido como atenção plena, é uma filosofia que deriva da antiga meditação budista e que, transversalmente a esta problemática, tem constituído uma referência muito positiva face às alternativas pré-existentes no combate à redução da ansiedade, já que assenta no princípio de, a partir de uma atenção profunda, desenvolver uma maior capacidade de aceitação e gestão das emoções. Além disso, tem estado a ser desenvolvido um projeto sob a responsabilidade da professora doutora Ana Telma Pereira, em conjunto
com uma equipa da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, da qual a ANEMT é uma das entidades parceiras, que sugere que competências emocionais e práticas ligadas ao mindfulness e à autocompaixão podem ajudar no combate ao burnout. Neste sentido, lança a seguinte questão: que estratégias poderão apresentar para lidar com os problemas de saúde mental associados a estas duas componentes? Podemos começar com a professora Ana Telma Pereira. Vocês vão começar comigo e, efetivamente, tudo o que disse é correto. Eu estou a coordenar este projeto e acreditamos que a ferramenta que vamos testar quanto à eficácia na prevenção e na diminuição do burnout nos centros de medicina e medicina dentária passa muito pela autocompaixão. Mas eu já percebi aqui, tanto pela apresentação como pelas nossas conversas, que a professora Rosário pratica meditação e provavelmente é uma meditadora o que lhe dá muito mais legitimidade para falar dos benefícios do mindfulness e da autocompaixão para lidar com o stress. Eu ainda não consegui chegar a esse patamar de ser uma meditadora formal. Tento estar no momento presente na minha vida e a autocompaixão também para mim, para eu própria lidar com o meu stress, com o meu burnout, com momentos de ansiedade da minha vida, nomeadamente de conciliação entre a maternidade e a profissão e o casamento, e o apoio à família em momentos de doença, etc. Ao longo destes últimos 10 anos da minha vida, que são mais ou menos aqueles que separam o meu primeiro e o segundo filho, a autocompaixão tem sido muito valiosa a nível pessoal. E isso fez com que, para mim e para a nossa equipa, tivesse ainda mais significado as evidências, os achados que vão saindo sobre os benefícios da autocompaixão para lidar com o stress, principalmente para lidar com o stress que é gerado por traços de personalidade e por formas típicas de processar a informação acerca de nós e dos outros que são influenciadas por esses traços como o de perfeccionismo, de autocriticismo, de vergonha, de culpa, enquanto tendências da personalidade. E então nós também já tínhamos visto na nossa investigação os benefícios da autocompaixão para lidar com o stress, ansiedade e depressão, em diversos grupos, e achámos que o contributo que poderíamos dar para os jovens, para os nossos alunos que estão afetados pelo burnout, poderia ser precisamente em testarmos o efeito de intervenções focadas na autocompaixão, que pretendem incidir ao nível dos fatores mais individuais para o burnout, não tanto para os outros grupos de fatores, que são os fatores ocupacionais e organizacionais, e que no vosso caso tem muito a ver com os currículos, com o modo como está organizado o curso, com o clima e o ambiente que se vive nos cursos de medicina e de medicina dentária, as exigências. Por exemplo, aqui em Coimbra há uns anos, o curso que era, provavelmente isso terá sido comum noutras escolas de medicina dentária, o curso era de 6 anos. Quando eu andava na faculdade, tinha amigos em medicina dentária e sei que faziam o curso em 6 anos e já se queixavam. Agora, quando passou para 5, deve haver razões para se queixarem ainda mais. E isso é apenas um dos aspectos. Mas nós achamos que, se efetivamente conseguirmos intervir ao nível dos fatores individuais, ajudando os alunos a desenvolver estratégias que os ajudem a lidar com o stress, que por sua vez é gerada através de uma interação entre os seus traços de personalidade e o ambiente a que estão sujeitos, e esse ambiente a que estão sujeitos, potencialmente estressante, exigente, desgastante, neste momento está ainda mais exacerbado pela pandemia, pelas dificuldades e imposições que traz e por aquilo que retira à nossa vida e à vida dos jovens. Se efetivamente nós conseguimos comprovar isso, é a nossa intenção poder depois agir também ao nível dos fatores ocupacionais e organizacionais, nomeadamente propondo unidades curriculares, cursos, componentes que comprovadamente
ajudem os estudantes e os futuros médicos a lidar com isso. Há já escolas médicas, como referiu a professora Rosário, que incluem nos seus programas curriculares desde o primeiro ano e ao longo de todo o curso, porque os stressores e os fatores de burnout nos estudantes de medicina e medicina dentária também vão mudando ao longo do curso com a formação médica, enquanto, por exemplo, nos primeiros anos tem mais a ver com a saída de casa, criar novas relações, o choque com a quantidade de matérias, etc. Depois começa a haver outro tipo de dificuldades relacionadas, por exemplo, com as dificuldades em comunicar com o doente, em lidar com o sofrimento dos outros, sofrimento e com a morte. Muitos jovens não estão também preparados para isso, para uma vivência constante de sofrimento, da dor, da morte e da perda nos outros. Depois, com o final do curso, a incerteza relacionada com a carreira, com as oportunidades, a competitividade cada vez maior. A vocês, estudantes de medicina dentária, sempre nos últimos anos sempre foram mais afetados por isso. Houve uma grande crise a esse nível de emprego em medicina dentária, em comparação com os estudantes de medicina, que sempre tiveram esse aspecto mais assegurado, porque isso agora já não se verifica. Então, estava a dizer que há escolas médicas que inserem isso desde sempre, como por exemplo a Mayo Clinical School de Medicine, e tem verificado benefícios ao nível da gestão do stress, diminuição dos níveis de depressão, melhoria da qualidade de vida, diminuição da ansiedade. Ao nível do burnout, os resultados são mais inconsistentes, bem como programas que focam no autocuidado, no exercício físico, em hábitos saudáveis, e há até também outros programas que focam essencialmente no treino de competências de comunicação clínica, como, por exemplo, dar más notícias ou lidar com doentes difíceis, porque no início de carreira esses são os problemas que mais estressam os jovens médicos, e também de comunicar com as hierarquias e com os colegas. Isso também tem tido alguns benefícios nos níveis de stress, mas não propriamente no burnout. E então, nós e outros grupos também internacionais têm tentado testar os benefícios das terapias contextuais em que se insere a autocompaixão. E o que é isto da autocompaixão? O Dalai Lama definiu-a como sensibilidade para com o nosso próprio sofrimento e uma motivação, um compromisso firme de querer aliviá-lo. Eu penso que uma maneira de entendermos melhor isto é tratarmos a nós mesmos como trataríamos um amigo muito querido, uma pessoa por quem temos muito afeto, muito amor e a quem queremos proteger do sofrimento. E a autocompaixão, enquanto ferramenta de competência de regulação emocional, investe na autobondade, ou seja, em sermos menos críticos e exigentes para connosco, aceitarmos as nossas, que podemos falhar, precisar de descansar, de nos cuidar, de nos proporcionar momentos tranquilos e apaziguadores, sermos bondosos connosco. A humanidade comum, que é um componente que leva a valorizar e a lembrar que o sofrimento é uma inevitabilidade na vida humana, estará sempre presente, já focámos isso aqui, se não é Covid é outra coisa. Aliás, há muitas pessoas que provavelmente estão a passar a fase da Covid como a melhor da sua vida, ou, enfim, porque conseguiram realizar sonhos nesta fase, e outros em que vai terminar a Covid e vão enfrentar grandes problemas de vida. Isto é mesmo assim, o sofrimento é inevitável, e nós, se conseguirmos aceitar como comum à humanidade, também poderemos ser mais compassivos para com o outro e para com nós mesmos, no sentido em que todos falhamos, todos erramos, todos temos vulnerabilidades, fraquezas, vergonha, medo, ansiedade, fadiga. E o outro componente é o mindfulness, que visa promover o foco no momento presente, a meditação como forma de lidar com o stress, de não nos deixarmos levar pelos nossos pensamentos negativos, que são a maior parte deles, e de medo e de preocupação. Provavelmente a professora Rosário até poderá explicar isso melhor do que eu.
E depois a ligação disto para com o perfeccionismo, enfim, poderíamos estar aqui mais tempo a falar, mas se calhar já querem fazer perguntas. Em termos da meditação da autocompaixão, realmente é extraordinária. Há imensos estudos com resultados com estudantes de medicina dentária, inclusive, mas aqui eu permito-me alargar um bocadinho mais para o conceito da meditação em si. Porque essa parte concordo mesmo com o que a professora disse. Gostava de chamar a atenção aqui para a meditação ela própria, quer dizer, não vocacionada para a autocompaixão ou para o amor, ou para, há centenas de questões diferentes. E aqui o que eu gostava de transmitir também aos mais jovens colegas que nos estão a ouvir é que a meditação ela própria é um treino mental. É um treino mental, é um exercício, quer dizer o quê? Tem que ser feito por nós, não é comprado, não é? Não é uma avença que fazemos, é feito por nós e tem, agora, nós temos imensos estudos a comprovarem. Hoje em dia, com a ressonância magnética funcional, nós sabe-se exatamente quais são os centros do cérebro que estão a ser ativados. E, portanto, nesta altura, o que é que nós sabemos? A meditação é um treino da mente, é um exercício do cérebro. Ou seja, vai ela própria estimular a neurogênese, nós vamos passar a ter mais neurónios, maiores, mais conexões, criam circuitos neuronais e este treino de focar a atenção vai desenvolver e vai essencialmente exercitar a parte do córtex pré-frontal. E o que é que nós temos aí como consequência? Temos que vamos ter uma regulação emocional e temos que vamos ter aumentadas, melhoradas as nossas funções cognitivas. E isto é uma coisa que é muito importante para os estudantes de medicina e medicina dentária, que têm cargas pesadíssimas de trabalho. A meditação não é só para ficarmos todos mais calmos e zen, absolutamente não. Também há meditações com esse efeito, mas a verdade é que se nós, da mesma maneira que estamos ao ginásio e fazemos exercícios para os braços, fortalecemos os braços e não as pernas, se nós treinarmos a meditação, vamos treinar o cérebro, a mente, a consciência, mas o cérebro, órgão. E isso vai trazer um aumento de capacidades de memória, de aprendizagem, concentração, portanto, tudo isso na parte cognitiva e na parte emocional, e é isso que pode fazer, na minha opinião, faz uma mudança imensa na nossa vida, na nossa e dos nossos. Há ainda um outro fator que eu acho que é muito importante sabermos na área das medicinas, que é a relação com a dor. Eu fiz no Reino Unido os cursos específicos, não sei se a professora conhece, do Breathworks. É uma associação fantástica, portanto, baseados nas coisas do Kabat-Zinn. O professor Kabat-Zinn é um psiquiatra norte-americano que desenvolveu uma técnica de meditação para o alívio do stress. E que influenciou muitos dos programas que são praticados a nível da saúde. Não, esse programa está aplicado em centenas de clínicas nos Estados Unidos, há centenas de estudos feitos, com repercussões imensas na saúde. Portanto, não é só na parte emocional, o sistema imunitário é muitíssimo reforçado, os marcadores da inflamação são alterados, baixam. Portanto, temos a parte cardíaca, inclusive a recuperação de doentes de infarto. Portanto, há uma série, poderíamos estar aqui, não é o tempo agora para isso, mas poderíamos estar aqui meia hora só a falar dos benefícios de saúde, não é? A longevidade, a felicidade, portanto, de saúde que a meditação dá, e portanto eu
gostava muito de deixar também. Até pela via, por esses benefícios que têm de lidar com a dor, principalmente com a dor crónica, que aliás as intervenções baseadas em mindfulness, em aceitação, a terapia de aceitação começou, que é uma destas terapias contextuais, de terceira geração, digamos assim, começou até para a dor, e depois, enfim, generalizou-se a outras áreas do sofrimento humano. Mas então o que está a dizer até me está a chamar a atenção para o facto de que a dor também é incontornável na medicina dentária. Mas há aqui uma diferenciação entre a dor e o sofrimento que a dor provoca. E esta associação que desenvolveu este programa para o alívio da dor também tem uma parte da compaixão, um dos cursos é realmente com a compaixão, porque o problema da dor não é o problema da dor de se partir uma perna e está a doer. É o problema da dor crónica, porque a pessoa quando acorda já sabe que vai ter outro dia igual ou pior que o outro, não é? Baseado nisto, e agora aliviando um bocadinho, que não sei se está no tempo, eu queria partilhar convosco o meu estudo do doutoramento, foi muito para as lesões musculoesqueléticas também. E depois com este estudo da meditação, curiosa, na verdade. Até também com o projeto que a professora agora tem, também fiquei muito curiosa. O projeto que eu tenho agora, eu pus em prática, fiz um estudo piloto com os alunos do 5º ano do mestrado integrado, e o objetivo foi desenvolver, portanto, aplicar a técnica do Kabat-Zinn, porque está usada por todo o mundo, não é? Mas adaptá-la às necessidades que o médico-dentista tem. Ai, que interessantíssimo. As dores que nós temos, as lesões que nós temos, têm uma particularidade. Eu sei bem que sofri de lesões musculoesqueléticas durante muitos anos, não é? E então, portanto, apliquei o programa, fiz um programa mais curto, o Kabat-Zinn é sempre 8 semanas. 8, sim. Sim, mas há um estudo muito interessante com o professor de São Paulo, que eu conheci e ele fez um estudo comparando os resultados entre 8 semanas e 4 semanas. E então eu resolvi aplicar fazer o estudo em 4 semanas. Nós encontrávamos 2 vezes por semana, tínhamos uma teoria sobre esta prática, sobre o que era a consciencialização, da respiração, isso tudo, e depois tínhamos alguns os exercícios de Hatha Yoga simples que fazem parte do curso do professor Kabat-Zinn. Eu adaptei-os àquilo que nós precisamos na medicina dentária. Santíssimo. As lesões que nós temos. E depois, o resultado foi muito bom. Por exemplo, a depressão e o stress diminuíram mais de 30%. Os níveis de ansiedade baixaram mais de 60%. A capacidade que eles disseram sentir para gerir as emoções, gerir as suas situações problemáticas, aumentou em 77%. Ótimo. Foi ótimo. A dificuldade de dormir diminuiu 67%. E as queixas de lesões, dos sintomas das lesões musculoesqueléticas baixaram 88,9%. É impressionante. É impressionante. Portanto, eu acho, por exemplo, estas pequenas coisas adaptadas... É altamente persuasivo o estudo, realmente. Este projeto que eu chamei Mindness é estar adaptado àquilo que nós precisamos, porque, como a professora sabe, há tantas técnicas de meditação. Eu baseei isto também nas minhas dificuldades. Eu, quando comecei a meditar, era uma aflição, porque eu pensava em tudo menos, quer dizer, aquela ideia de que meditar é não pensar em nada, não é nada assim. Não é nada assim. Contrário, não é? Mas, portanto, baseado nesta... Até porque isso é impossível. Quer a gente queira, quer não, não é? Quando ela é pensar. Era bom desligar. Então, não dá. Acho que é importante também nós adaptarmos aquilo e neste aspecto eu sinto muito em sintonia com a professora, porque é justamente isto, é estudarmos o que se passa no mundo, é estudarmos o que se está a fazer nas outras universidades e adaptarmos ao nosso contexto, às necessidades que nós temos. Se calhar o que um estudante... Esse é o grande desafio, é manter aquilo que já se sabe que neste tipo de programas tem efeitos benéficos e
e que então deve ser implementado, mas personalizar para ir de encontro às necessidades do grupo. Eu acho que esse é mesmo o grande desafio. E é um desafio que é muito interessante de fazer e que eu acho que... Eu também acho, é aliciante, é o engraçado. Mesmo. Parabéns pelo estudo, muito interessante. Obrigada, professor. Ali na faculdade tem sorte em tê-la. Obrigada, igual de certeza que a sua também. Mas ia falar de uma coisa do seu doutoramento, não era? Joana, não sei se a gente pode. Não, eu penso que pode continuar. A professora Maria do Rosário. Não, o que eu descobri, com o estudo do doutoramento é que pequenas coisas, e com o estudo da vida e com os outros estudos também, é que o segredo destas coisas às vezes está em manobras simples. O segredo, ou para sermos mais felizes, ou para termos mais saúde, está, afinal, em coisas simples que podemos desenvolver. Ou seja, não é preciso sairmos o totoloto, não é preciso ser mais bonito ou mais charmoso dos estudantes, são coisas que nós aprendemos. Tem um custo que não é pago em dinheiro, portanto não é passível de se ir comprar à farmácia ou a outra casa. Tem que ser desenvolvido por nós. Com grande compromisso, não é? Isto dá trabalho e nós gostamos muito de dizer, fazer assim e ter um comprimido fantástico, mas o que os estudos dizem também é que dá à pessoa uma realização pessoal por ter conseguido subir passo a passo e ter conquistado a sua própria paz interior, a sua própria tranquilidade. Uma ferramenta? Do ponto de vista pessoal, a minha vida mudou com o exercício, com esta prática. É claro que todos os dias, cada dia é um desafio, não é? Cada dia é um desafio, mas é este exercício e esta prática que conseguem sobrepor, por exemplo, as dores, eu deixei de ter lesões musculoesqueléticas, estava sempre com torcicose, estava sempre com lesões, quer dizer, e continuo a exercer e tenho muito mais anos e, portanto, estas coisas acumulam-se. Portanto, acho que é importante transmitir, aqui é a mensagem que eu quero deixar aos colegas mais jovens, é que a vida traz muita dificuldade, mas por isso mesmo é aliciante. E a cada passo da vida, quer dizer, não termos problemas é utópico, não termos desgostos é utópico, não chorarmos é utópico, a menos que nós morrêssemos agora todos, não é? Morrer já não choramos. Portanto, vale a pena viver a vida conhecendo-a e desenvolvendo. E a última coisa que eu quero dizer é isto. Vão ser médicos. Não deixem de ser humanos. É isso que marca a diferença entre um conhecedor de livros e um verdadeiro médico. Bem, penso que temos mesmo que passar para as perguntas. Claro. Quem nos está a acompanhar aqui em direto, peço desculpa. A primeira questão é dirigida à professora Maria do Rosário Mexia e diz o seguinte: de que forma é que as faculdades ou a Universidade de Lisboa poderia dar resposta aos problemas de saúde mental apresentados pelos estudantes, nomeadamente relativamente ao burnout? Faço também a mesma questão para a professora Ana Telma Pereira relativamente à Universidade de Coimbra. Eu acho que há aqui uma distinção que devemos fazer. Uma coisa é uma patologia que não é tratada com uma medicação ou com qualquer uma dessas hipóteses. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, a patologia, a doença tem que ser tratada nos sítios próprios. Agora, o que a universidade pode fazer, e que é muito fácil de fazer, e que deveria absolutamente fazer, é a promoção da saúde mental. Isso é que é fundamental. Porque, para não deixar as pessoas chegarem à parte de doente, para os que estão doentes reconhecerem que podem ser tratados e deixar de haver este estigma de que
Quer dizer, a pessoa quando parte um braço mostra, ai meu Deus, que grande fratura, mas está deprimidíssima, não vai dizer que está deprimidíssima porque isso põe de lado. Portanto, para mim, o que eu acho que a universidade pode, deve e tem que fazer é justamente a promoção da saúde mental, com, por exemplo, estes cursos como estes cursos, estas coisas que se podem fazer, como a professora Telma disse, como eu falei também. Podem ser juntos às unidades curriculares, ao currículo, unidades curriculares que melhorem as competências emocionais, de regulação emocional, por exemplo. Concordo. Joana, também queres que eu responda, não é? Aqui, sim, aqui na Universidade de Coimbra, como em outras universidades, há gabinetes de apoio ao estudante e eu confio muitíssimo no apoio psicológico ao estudante da Universidade de Coimbra. Conheço as colegas, os profissionais que estão lá, toda a equipa que faz grande investimento e são pessoas muitíssimo atualizadas, treinadas e formadas nas técnicas e metodologias que se sabe ajudarem naqueles que são os principais problemas dos estudantes, que são depressão e ansiedade, não apenas, mas aqueles que levam mais a procurar ajuda. Inclusivamente também desenvolveram programas específicos para ajudar os estudantes a lidar com a pandemia e também têm alguns programas ligados ao burnout. Não quer dizer que não há nada, isso seria muito injusto e há muitas vezes essa ideia de investigadores ou de clientes dizerem temos que criar coisas. É também importante nós focarmos e lembrarmos aquilo que há de bom nas faculdades e nas universidades. E eu acho que também cada vez mais as universidades, isto provavelmente até é um movimento que pode partir das faculdades de medicina e de psicologia também, mas estão a valorizar, a ver esse tipo de apoios institucionais. Agora, eu penso que isso não invalida e não concorre, antes pode ser complementado com nós persuadirmos e criarmos programas que possam ser delivered, que possam ser disponibilizados aos alunos desde o primeiro ano até ao final e que sejam focados neles próprios, nas suas competências de regulação emocional, de regulação cognitiva e todo um conjunto de competências que os possam preparar melhor para lidar com as enormes exigências e desafios que a sua prática, a sua profissão lhes coloca e a vida no geral, porque essas vão acrescentar-se às que a vida tem, que vão sempre estar presentes. E a nossa grande intenção, e até mesmo quando tivemos que escrever na Gulbenkian, na candidatura, como é que depois isto pode ter sustentabilidade, quando há projetos financiados, obviamente isso é sempre muito importante, quer dizer, há um apoio financeiro para desenvolver uma coisa, mas depois ele tem que ter sustentabilidade, tem que continuar. E uma das vias pelas quais nós achamos e acreditamos que isso possa ser feito é se conseguirmos mostrar a eficácia deste programa para a melhoria do bem-estar, digamos assim, de uma forma rápida, dos estudantes de medicina e de medicina dentária, tentar que venha a ser integrada nos programas. Obviamente que não deverá ser uma cadeira com uma avaliação com um teste de cruzes, não é? São opcionais essas unidades curriculares. Como? Normalmente são opcionais. Sim, nós temos já 2 unidades opcionais que também tocam um pouco estes aspectos. Começámos até por aí. Até tive a ideia para este projeto quando estava a fazer o programa para uma unidade curricular que propusemos há 2 anos e que tem tido um número crescente de alunos. E até mais, isto é um processo que se vai desenvolvendo. Já quando nós... houve uma altura em que sistematicamente, nos encontros dos estudantes, por exemplo aqui em Coimbra o Informed, etc., assim, as conferências e os encontros científicos e clínicos, convidavam sempre alguém, pediam alguém do nosso grupo para fazermos workshops, por exemplo, de comunicação clínica, de comunicação de más notícias, de comunicação com doentes difíceis, comunicação com os pares, etc. E outras. E então,
ficávamos contentes de ser valorizado e íamos, até que depois o nosso diretor, o professor António Macedo, começou a achar, enquanto vocês forem, porque pedem, isso nunca vai ser integrado nos currículos como algo a disponibilizar a todos, porque é preciso, porque são os próprios alunos a sentir essa falta. E começou a haver movimentos em que realmente os alunos também fizeram pressão para que houvesse, e houve uma melhoria a esse nível, que ainda não está a lacuna resolvida. Na medicina dentária, por exemplo, há uma cadeira de comunicação, que era de professor Macedo, e agora sou a regente, mas que tem muito poucas horas, são só teóricas. Nós é que fazemos com que não sejam só teóricas, porque senão não fazia sentido. Mas isto tudo para dizer que eu acho que agora está a começar a haver um movimento, e a prova disso é também o encontro que estamos aqui a ter hoje, serem os próprios alunos a chamar a atenção para esta necessidade. E isto tudo são caminhos que poderão levar aqui em reformas que pensamos, esperemos que não sejam muito demoradas, possam incluir-se estes programas. Eu acredito mesmo que são muito importantes. Absolutamente de acordo. Lança então a segunda questão, que é dirigida a ambas as professoras. De que forma consideram que é necessário alterar o atual ambiente de ensino, seja teórico, pré-clínico e clínico, para ser mais favorável à prevenção do burnout e à promoção do bem-estar físico, mental e social? Vamos começar pela professora Maria do Rosário Esteves. Bom, eu não acho que seja a parte, não há alterações a fazer na clínica. Eu acho que talvez haja alterações a fazer nas próprias pessoas. Eu acho que é preciso à parte humana, às pessoas que frequentamos, termos nós formação nessa área, porque eu penso que, quer dizer, há coisas inerentes à profissão que nós não podemos mudar, não é? O estudante vai ter sempre as suas preocupações, os seus medos, as suas ansiedades, quando começa a ver um doente, da mesma maneira que nós depois temos na clínica. É uma coisa que nos acompanha a vida inteira, não é? Eu acho que talvez seja mais importante pensar em desenvolver competências emocionais dentro da área da medicina e da medicina dentária, do ensino. Sim, eu concordo totalmente, nem sequer tenho legitimidade para opinar sobre os programas e os cursos de medicina dentária. Não sou nem médica dentista, nem médica. Posso dizer que acho que é insuficiente o componente ligado à minha área, à área da psicologia médica, e, nomeadamente, é insuficiente neste ponto de fomentar nos próprios alunos, ajudá-los a criar essas estratégias, porque não se trata de retirar, nem sei como é que se isso se poderia fazer, horas, carga letiva ou o modo como estão organizadas. Eu própria também não gostava de ir, não iria um dentista que tivesse tido, se calhar, menos formação, menos treino, menos cadeiras consideradas fundamentais pelos peritos das áreas, e que em vez disso tivesse estado a aprender a meditar e a ser autocompassivo. Eu acho que é um componente, é preciso acrescentar estes componentes. Se calhar isso não se consegue acrescentar tão facilmente nos 5 anos do que nos 6, e é preciso criar tempos e espaços para que isso aconteça. Por exemplo, nós o ano passado fizemos um estudo com o 5º ano e quase 70% dos alunos diziam que tinham dificuldade de se relacionar com os professores. Eu fiquei assustada com isto. Eu também ficaria e fico, e sei o que é. Então, o que é que se passa? É da nossa parte, é dos alunos, mas numa faculdade pequena, não é? Que no fim nós temos grupos de 50 pessoas. Sim, como cá. Então, quase 70% têm dificuldade em falar com os professores, quase 30% têm dificuldade em falar com os colegas. Se calhar precisamos de atuar na outra parte, porque os currículos, é o que a professora diz, quer dizer, os currículos estão feitos e é matéria que é preciso ensinar-se. Agora, como gerir isso e como viver com isso, é que nós não aprendemos em nenhuma fase
da nossa educação, não é? Desde a primária até, não é? Eu acho que agora esta maior atenção ao stress a que estão sujeitos os profissionais de saúde, pela razão que sabemos, já se sabia que eram a classe que tinha mais burnout, mais stress, mais dificuldades, etc. Agora isto foi enfatizado com a pandemia. Enfim, talvez seja um facilitador para se criar também esse tipo de apoios, não é? Porque, quer dizer, está à vista de todos, não se pode ignorar. Não se pode ignorar. Não pode ignorar, porque senão daqui a uns anos não valeu de nada investimento, o treino, porque as pessoas não vão conseguir trabalhar, vão ter incapacidade para o trabalho se não se lidarem com aquilo que é muito. Porque não é só o trabalho, é a vida profissional. A vida. Claro. É os amigos, é relações, é tudo, não é? Na definição do burnout tem um aspecto, agora desde que está categorizada na Classificação Internacional das Doenças, que é aquela especificidade que eu referi no início, de ser um stress prolongado no ambiente ocupacional ou estudantil. Mas nós não somos compartimentados, obviamente que se eu estou com maiores dificuldades no meu trabalho, também estou menos disponível em casa, estou mais sujeita a criar conflitos interpessoais, problemas que passam para a outra geração. Isto tudo é muito intergeracional e tudo tem a ver com as formas de lidar com o stress e com as emoções. Isto é um dominó. Este é outro aspecto, que influenciamos as outras gerações e as pessoas como não é? Há bocado a pessoa estava a falar da depressão, do impacto que tem até para a sociedade, para todos, para os contribuintes, para os pares, e o impacto é muito grande para a geração seguinte, porque essa também é uma das áreas em que eu estudo e em que me doutorei, que é a depressão e a ansiedade no período perinatal, e uma das coisas que nós sabemos é a implicação que tem também depois para a saúde mental dos filhos e para o seu desenvolvimento de regulação emocional. Pois é, é uma bola de neve. Não é uma bola de neve. Ana, mais perguntas? Muito obrigada. Penso que podemos dar então por terminada a nossa sessão. Quero agradecer mais uma vez à professora Ana Telma Pereira e à professora Maria do Rosário Esteves por terem estado aqui a debater um tema como a saúde mental, que é tão importante e que muitas vezes acaba por ser encarado com tanta leviandade e não com o devido reconhecimento. Obrigada também a todos que estiveram a acompanhar-nos aqui em direto e a tentar, de certa forma, criar uma dinâmica diferente à nossa sessão. Portanto, não sei se as professoras querem deixar mais alguma mensagem ou se poderei dar por encerrada o nosso ciclo. Só o meu cumprimento a todos os estudantes e, mais uma vez, elogiar a vossa atitude e o vosso empenho na saúde e na formação dos colegas e agradecer a companhia de vocês, de ambas, da Joana e da professora Ana Telma. Gostei muito de falar convosco. Muito obrigada. Eu também. E dizer que estamos juntos, que há muitas pessoas na academia que são sensíveis às vossas dificuldades, no geral e particularmente agora neste período da Covid. Afetaram-nos a todos, mas há pessoas e grupos a quem tem afetado mais. E penso que a vossa consciencialização para estes problemas, que está patente na organização desta iniciativa, e também a nossa vontade de querer fazer coisas, acho que é animadora para o futuro. Vamos pensar que sim. Eu vou pedir à Joana para pôr aqui no bate-papo um link para um filme que depois vocês, Joana, podem ver no vosso núcleo da formação, e se, como eu, acharem que é muito interessante para perceber melhor alguns aspectos, é um filmezinho pequeno, uma animação, do burnout nos estudantes de medicina e de medicina dentária, e que tem a ver com alguns aspectos que falámos aqui. É um filme muito recente, interessante, que encontrei. Penso que vocês possam divulgar. E já agora, quando vocês virem o nosso projeto com burnout divulgado nas vossas redes, pela ANEMD e outros, por favor, participem. A participação está aquém do esperado. As pessoas estão todas muito cansadas do digital, e nós sabemos isso, e nestas últimas semanas empreendemos esforços para diminuir o tamanho
do protocolo de avaliação, do número de questionários, mas conseguindo avaliar o mesmo. Dedicámos-nos a isso e, portanto, deixo o apelo. É preciso isso para nós podermos, então, ser persuasivos nas nossas intenções. É verdade. Já agora apanha a boleia da professora e também vou enviar à Joana o link, tenho o questionário ativo para muito obrigada. Então, se quiser, puderem, se os colegas quiserem, tiverem disponibilidade. O meu link não é o do questionário, há de ser disponibilizado e depois espero que adiram, era muito importante mesmo, não podia desperdiçar esta oportunidade para vender isto, mas o link que eu tenho é um filmezinho, não tem a ver com a nossa equipa, não tem nada, é um filmezinho que eu acho mesmo muito interessante para nos pôr em conexão, em sintonia nisto do burnout, portanto, medicina e medicina dentária. Acho que é engraçado. Muito obrigada. Penso que poderemos então dar por encerrado este que foi o nosso quarto ciclo de conferências. Portanto, muito obrigada, professoras, por dar por encerrada a sessão.